Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta da Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Bom dia a todos. Hoje, dia 2 de setembro, na 22ª semana do Tempo Comum. Escreve-nos São João da Cruz. A pessoa que está presa por alguma coisa, mesmo pequena, não alcançará a união com Deus, mesmo que tenha muitas virtudes. Pouco importa se o passarinho está com fio grosso ou fino. Ficará sempre preso e não poderá voar. Na nossa vida, quando nós somos apegados a uma concepção e um olhar humano, nós nunca conseguiremos olhar a presença de Deus na nossa vida. Estaremos sempre distantes de Deus, construímos parâmetros que vai nos impedir, como obstáculos, de nos enxergarmos a própria presença de Deus na nossa vida, o ser de Deus na nossa vida. Hoje o Evangelho nos apresenta os israelenses na dificuldade deles de crerem em Jesus. Olharam apenas a humanidade. Não é ele o filho de José? Mesmo que se encantavam com suas palavras, com seus ensinamentos, eles não conseguiam ver além do conceito humano. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus se coloca no meio de nós como um homem, mas ele é Deus em meio a nós. Olharmos a concepção somente da humanidade de Jesus nos impede de olhar a divindade de Deus em nosso meio, a presença de Deus em nosso meio. Nos impede de olhar na nossa espiritualidade esse Deus que coloca-se conosco no caminhar do nosso dia a dia. Eles, na incredulidade, foram incapazes de olhar a presença do Filho de Deus entre os homens. Foram incapazes de olhar no conceito espiritual da vida, no sentido místico da vida, no encontro com Deus, a sua espiritualidade em Deus. São Francisco diz: onde há amor e sabedoria, não tem temor e nem ignorância. Assim, quando nós procuramos amar a Deus e quando nós amamos Deus, ou quando trilhamos o caminho que vai em direção a esse amor a Deus, não existe temor de Deus e também não existe ignorância de Deus. Construímos Deus em nós e deixamos que Deus seja através de nós. Por amor, Deus os criou. Sem amor, não podeis viver. Assim nos diz Santa Catarina de Sena: somos criados pelo amor e somente podemos nos encontrar com o amor na medida em que nós vivemos a presença desse amor em nós, que é a presença de Deus no trilhar da nossa caminhada.
como escreve o próprio São Francisco de Assis, e como apareceu aos santos apóstolos em verdadeira carne, também a nós, e do mesmo modo que eles, enxergando sua carne, não viam senão sua carne. Contemplando-o, contudo, com seus olhos espirituais, creram nele como no seu Senhor e Deus. Assim também nós, vendo o pão e o vinho com os olhos corporais, olhamos e creiamos firmemente que Ele está presente. Deus é presente na nossa vida. É necessário que nós possamos olhar com o olho da nossa fé, com o olho do nosso amor e da nossa presença de uma caridade de Deus em cada um de nós. Olharmos e reconhecermos Deus e deixarmos com que Deus seja efetivamente em cada um de nós. É sairmos da nossa concepção humana para olharmos na divindade, na espiritualidade, essa presença de um Deus conosco, de um Deus presente em nossa vida. Senão viveremos sempre à distância de Deus, ou poderemos inclusive viver um não reconhecimento de Deus no transcorrer de toda a nossa caminhada. Bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.